Procurando Dylan, temporada 2, episódio 3. Nesse episódio, eu vou falar sobre a entrevista que o Bob Dylan deu em 1965 em São Francisco. Eu ia falar sobre um filme, mas eu mudei de ideia. Eu fiquei com vontade de falar sobre essa entrevista que me instiga mais, eu acho mais intrigante, e outra hora eu falo sobre o filme. Ele ia se apresentar na cidade de Berkeley e ele concordou em dar essa entrevista para um estúdio de televisão da KQED. Já tinha se apresentado em Newport Folk Festival, já tinha se apresentado com a guitarra elétrica, ele já estava mudando o rumo da carreira dele, a gente já falou sobre isso aqui. E foi uma entrevista, assim, a única entrevista dele gravada na televisão, assim, integralmente. Foi uma entrevista coletiva, assim, que repercutiu muito, repercute até hoje. É daquelas assim que ele aparece na mesa com o microfone, os jornalistas estão na plateia, alguns de terno e gravata, outros não, mas todos elegantes, muitas mulheres também na plateia entrevistando, as pessoas fumando, algumas de óculos escuros, de pernas cruzadas, os microfones, aqueles microfones grandes assim, que vão andando de carrinhos assim pela sala. O Bob Dylan, ele tá assim, ele se comprometeu a responder todas as perguntas e ele responde mesmo. I'd like to know visually what it represents to you, because you're a part of that. I haven't really looked at it that much. I've thought about it a great deal. It was just taken one day when I was sitting on the steps, you know. I don't really remember very too much about it. But what about the motorcycle as an image in your songwriting? You seem to like that. Oh, we all like motorcycles to some degree. I do. Do you think of yourself primarily as a singer or as a poet? Oh, I think of myself more as a song and dance man, you know. What? Song and dance man. O site dylanesco.com, que é um site brasileiro sobre Bob Dylan, ele fala um pouco, diz quem que estava presente, o Ginsberg estava presente, o Robert Shelton, que é um biógrafo do Bob Dylan, também estava presente, e ele remete para uns outros sites que falam sobre essa entrevista, então vocês podem consultar lá, é bem bacana. O que eu acho mais interessante dessa entrevista é que o Bob Dylan realmente fala sobre o processo criativo dele. Primeiro, ele é apresentado como um poeta. Essa é a primeira conferência de poetas. Esse é um poeta que também é cantor. Ele fala que ele primeiro escreve a letra e depois a música. Hasn't seemed to bother you very much. Do you think you'll stick with folk rock, or are you going on into more writing? I don't play folk rock. What would you call your music? I would call it, I like to think of it more in terms of vision music. It's mathematical music. Would you say that the words were more important than the music? The words are just as important. Os jornalistas, eles estão visivelmente instigados com a figura do Bob Dylan. Eles fazem perguntas a ele, assim como se ele fosse um ser meio estranho, uma pessoa nova, que nunca tivesse aparecido antes. E são, assim, bem provocativos. Dão risada, fazem questão, assim, de dar uma provocada. E ele finge que não percebe essa provocação. Responde seriamente. Quando não dá para responder, ele dá uma resposta irônica, mas parecendo que não é irônica. Responde sempre seriamente, dá uma resposta absurda, mas como se não fosse absurda. We have a match. Thanks. Bob, you said when you always do your words first and you think of it as music. When you do the words, can you hear it? Can I hear Can you sort of hear what Yes. music you want with Yes. when you do your words? Oh, yes. Do you hear any music before you have words? Do you have any songs that you don't have words to yet? Sometimes.
on very gentle instruments, not on the guitar though. Maybe something like the harpsichord. Ele tem 24 anos, é um mocinho. E os jornalistas são mais velhos, esses que estão fazendo as perguntas. Então, eles estão assim um pouco espantados, talvez, ou com a ousadia, com o brilhantismo, talvez. Eles gargalham no meio da entrevista. Muitos fumam o tempo inteiro. Bob Dylan diz que as palavras são tão importantes quanto a música, que não haveria música sem as palavras. Você se senta para escrever ou espera por inspiração? Eu escrevo por muitas coisas. De quais poetas você gosta? Rimbaud, W.C. Fields, Smokey Robinson, Allen Ginsberg, que estava lá por sinal, Charlie Rich. Às vezes ele é duro com algumas pessoas nas músicas porque ele gosta de provocar as pessoas. Não canta mais as canções antigas, ele diz isso. Interessante que ele fala isso na época, mas ele sempre canta muitas canções, o Bob Dylan, né? Só que ele canta sempre de um jeito diferente. Ele nunca canta uma mesma canção de um mesmo jeito. Isso dá pra gente ver nos shows e nos álbuns dele. Ele muda as canções, ele transforma o tempo inteiro. Ele tá falando isso com 24 anos, né? E a gente vê que o site dele é todo tão organizado, tá tudo documentado. Já falei isso várias vezes. Ele tem no site dele tudo que ele já cantou desde 1960, todos os shows dele. É impressionante. O que acha das pessoas que analisam as suas canções? Ele diz: eu as acolho, de braços abertos. A Universidade da Califórnia fez um simpósio para estudar suas canções. Você acolhe isso? Ele diz: claro, eu fico triste por não poder participar, mas é legal. Você se diz uma pessoa desconectada. Aí ele diz: nunca disse isso. Colocaram essas palavras na minha boca, eu li no jornal. O papel dele, ele diz, é ficar aqui o máximo que puder, já que ele tem menos de 30, né? Se hoje você fosse convocado, qual seria a sua reação? Ele responde: eu faria o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Eu não costumo pensar em ser. Aí pergunto: você vai a uma manifestação que vai haver contra a guerra do Vietnã, que é uma manifestação que haveria naquela época? Aí ele responde: não vou porque eu estarei ocupado. Então aí nesses momentos ele responde de uma maneira evasiva. Perguntou a ele: você se considera um político? Sim, mas do meu próprio partido. Nada de presidente, vice-presidente, nada disso. Você considera os shows mais importantes que os discos? Bob Dylan diz que os discos são mais importantes. Porque atingem mais gente? Não, porque é muito conciso. É fácil ouvir as palavras, não há como o som interferir. Tocamos em alguns shows onde às vezes eles têm umas salas muito ruins, os microfones, então não é fácil para alguém só ouvir a banda como se ouvissem uma pessoa só. Algum dia vai colocar as letras de músicas num livro, elas já estão, ele diz. Ele considera as músicas antigas outra coisa. Estão numa outra época, em outra dimensão. Seria desonesto cantar as músicas antigas naquele momento, porque ele não sentiria que ele estaria cantando. Dizem que minhas canções são longas. Uma hora vai surgir uma que vai durar, um álbum que vai ter uma música só. Não sei quem vai comprar. Perguntam: qual é a sua canção mais longa? Ele diz uma que gravou 11, 12 minutos. Quem diria que ele estava com 24 anos e aí ele gravou essa música dele agora, essa última, com 17 minutos. Essa música totalmente diferente, Murder Most Foul, que é essa música que ele gravou agora nesse último disco. A canção mais longa do Bob Dylan, que é uma música com uma melodia super lenta, muito diferente. Eu acho que talvez ele esteja realizando agora o que ele sempre quis fazer, que era isso que ele estava se referindo nessa entrevista quando ele tinha 24 anos. Isso que eu fico pensando. I did? That must have been an accident. I have to stay away from that kind of thing. Oh, that's pretty. Well, thank you very much. Was that taken right here with the Polaroid? Good God, I must leave right away. What do you think of people that analyze
Do they usually end up with the same Oh, meaning that you wrote? Or... I welcome them. E agora eu fico fazendo essa associação, vendo essa entrevista de 1965 e vendo o que está acontecendo agora, no ano 2000, quando Bob Dylan lançou essa música Murder Most Folk, que é uma música que fala do assassinato do John Kennedy, né? Ele lançou essa música sozinho, né? Porque ele lançou essa música antes de lançar o disco, que essa música depois veio a fazer parte do álbum dele, desse último álbum. Mas quando essa música foi lançada agora, né, no início da pandemia, ela veio sozinha, veio como um single. Agora as músicas são lançadas na internet, solitariamente, então foi isso que aconteceu, uma música de 17 minutos. Perguntam para ele, as coletivas te oprimem? Aí ele diz, eu não costumo fazer muitas, eu não faria se me oprimissem. Parece meio bobo eu ficar aqui em cima, só isso. Como definiria folk music? É uma repetição constitucional de produção em massa. Chama suas canções de folk music? Canções de protesto são canções folk? Acho que sim, se são uma repetição constitucional de produção em massa. Do you listen to other people's recordings of your songs? Sometimes. A few of them I've heard. I don't really make it I don't really come across it that much, though. Is it a strange experience? No. It's like, more or less like a heavenly kind. Eu acho que essa entrevista, não obstante o Bob Dylan ele tenha sido questionado pelos jornalistas, tenha parecido evasivo em alguns momentos, eu acho que ele mostrou bastante disposição de mostrar o processo criativo dele. Quando ele fala que ele gostava de gravar álbuns porque é mais conciso, que a palavra para ele vinha em primeiro lugar, que ele tinha um projeto de fazer uma sinfonia e de testar novas experiências. Para mim, essa entrevista é um ponto importantíssimo na carreira dele, que mostra o início de todo o desenvolvimento do Bob Dylan até agora. E eu sempre aprendo com ele, é por isso que eu estou fazendo essa série de podcasts, para compartilhar um pouco desse meu processo de aprendizagem com quem se interessar. Até a próxima! Okay, I'll do my, right here. Are they all sellouts, Marianne, or what is the thing? No, not quite. Bob Dylan's press conference was videotaped in the studios of KQED San Francisco on Friday, December 3rd, 1965.